Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Vinícius Bueno de Moraes. Sou estudante do curso de Teologia Católica do Centro Universitário Internacional e também professor de matemática na Halle University. E junto com meu colega Vinícius Fernandes de Santos Xavier, estudante do curso de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, a gente traz aqui resultados preliminares de um estudo que estamos realizando de forma independente com o seguinte título, né? Formalização da argumentação sobre o movimento da primeira via da Suma Teológica à luz da lógica proposicional. Bom, o que é então a primeira via, né? A primeira via é justamente um dos argumentos, um dos pontos das 5 vias formalizados por Santo Tomás, onde utiliza justamente o conceito de movimento a favor da existência de Deus, né? Então, dentro dessa primeira via, ele utiliza podemos pontuar 4 itens aqui que contextualiza a questão da primeira via, justamente a constatação do movimento, já que observamos que as coisas se movem no mundo, né? A utilização de princípio aristotélico, né? Justamente desse pensamento de Santo Tomás, com a conexão com a luz da filosofia grega. Então, tudo que se move é movido por outro, que esse é o princípio aristotélico, né? Nada pode mover-se por si mesmo enquanto está em potência. E também dentro do contexto da primeira via nós temos ali a impossibilidade da regressão infinita. Não pode haver uma cadeia infinita de motores moventes, por isso que não explicaria a causa de um movimento atual. E a conclusão da primeira via, que é justamente que deve existir um primeiro motor imóvel que dá início ao movimento sem ser movido por outro, e este motor é identificado como Deus, né? Então, essa seria a questão da primeira via formalizada por Santo Tomás de Aquino dentro da Suma Teológica. Então, qual que é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo desse trabalho é propor uma formalização dos argumentos referentes ao movimento da primeira via por meio de uma ferramenta, né, de uma linguagem da lógica proposicional. Nós sabemos das limitações que a lógica proposicional tem, tá, no tratamento de questões principalmente que envolvem a metafísica, né, que é o que é abordado na primeira via de Santo Tomás. Porém, o nosso objetivo aqui dentro do nosso trabalho é realmente tentar apresentar uma formalização, né? Como um primeiro passo do nosso estudo, a gente vai tentar aqui apresentar uma pequena formalização, certo? Então, o que é a lógica proposicional? A lógica proposicional, ele realmente é um sistema formal, onde nós temos ali várias regras formais, que estuda as relações lógicas entre proposições. O que é uma proposição? Proposição é uma frase declarativa que pode ser verdadeira ou falsa, seguindo o princípio da não contradição, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e o princípio do terceiro excluído. Só pode ser verdadeiro ou falso, não tem uma terceira opção. Dentro da sintaxe da lógica proposicional, a gente utiliza vários conectivos, né, ou operadores lógicos, como da negação, da conjunção, da disjunção, condicional e bicondicional. A conjunção, o famoso e, disjunção ou, condicional se então, né, uma condição se eu tenho isso, então tenho aquilo, e a bicondicional é o se e somente se. Eu tenho isso, se e somente se tenho aquilo. Dentro da lógica proposicional, a questão da semântica, né, como é um sistema formal, tem a sintaxe, a semântica trata justamente do significado lógico dessas proposições, atribuindo valores verdades, ou seja, verdadeiro ou falso. Dentro do nosso estudo, estamos utilizando a letra T para verdadeiro, do inglês true, e F de false, né? Justamente aplicado às variáveis, a essas proposições. E definimos os valores a partir da combinação de acordo com cada um desses operadores. Muito bem, então tomando a primeira via e dentro da questão da lógica proposicional, nós vamos tomar como os argumentos, né? O argumento da primeira via ele é bastante complexo, bastante completo, né? Então a gente pegou um resuminho como base, fornecido por Borges 2014, né? Sobre os argumentos da via de Santo Tomás, com 3 argumentos simplificados, tá?
Então, tudo que se move é movido por outro. Ora, os sentidos atestam a existência de coisas em movimento, logo são movidas por outro. O motor, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, o motor que as move pode ser móvel ou imóvel. Se for móvel, ter-se-á uma cadeia infinita de motores e de movidos, o que não explica as causas e os princípios do movimento. Terceiro ponto, sendo assim, tal cadeia infinita é um absurdo. Portanto, existe um primeiro motor imóvel, causa de todo movimento. Então, esse aqui é um resumo de todos os argumentos levantados na Suma Teológica da primeira via sobre a existência de Deus, apresentado por Santo Tomás de Aquino. Partindo desse pequeno resumo apresentado por Borges em 2014, nós formalizamos então as proposições para trazer uma exemplificação do uso do silogismo disjuntivo dentro do contexto da lógica, dentro da luz da lógica proposicional. Então pegamos ali esse resumo, formalizamos em duas proposições bastante simples, certo? E dentro dessas proposições escrevemos, utilizando o conceito de silogismo disjuntivo, a premissa tomista, tá? Partindo do conceito da primeira via. Então as proposições apresentadas são essas: todo ente é movido por outro ente móvel, é uma proposição. Outra proposição seria: existe uma cadeia finita de motores. Então essas são as duas proposições que nós vamos utilizar dentro desse contexto de silogismo disjuntivo, tá? Que pode ser traduzido da seguinte forma: se todo ente é movido por outro, ou uma cadeia finita de motores, e existe uma cadeia infinita de motores, então todo ente é movido por outro ente móvel. Essa seria a tradução da primeira via em termos de lógica proposicional, utilizando o conceito de silogismo disjuntivo, conforme descrito por Borges 2014. Realizando a análise semântica desse ponto, desse silogismo, nós sabemos que esse silogismo ele tem que nos trazer uma tautologia, certo? Então, buscando a contradição, ela só vai existir se P for falso e se toda a premissa for verdadeira, o que nós vemos que é impossível, porque alcançamos uma contradição justamente na variável na proposição P. Ela não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, certo? Assim, dentro dessa análise, o que nós podemos verificar, né? Que nem todo ente é movido por outro e, portanto, existe ao menos um motor que move sem ser movido, certo? Então, a partir das reflexões filosóficas de Santo Tomás, sabemos que esse motor é único e que sua natureza é necessariamente divina. Analisando esse argumento sob a ótica da lógica proposicional, vê-se que ele apresenta duas possibilidades: ou uma série infinita de motores, ou um motor primeiro. E ao rejeitar uma delas, deduz-se logicamente a outra. Então, essa estrutura argumentativa revela não apenas um raciocínio lógico sólido, mas também uma preocupação metodológica em evitar conclusões sem fundamentação racional. Bom, partindo desse conceito, então, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir que essa análise formal da primeira via mostra que permanece um modelo rigoroso de argumentação dedutiva, e que é importante sublinhar que, embora essa formalização da lógica proposicional ofereça uma ferramenta útil para analisar a coerência interna desse argumento tomista, é preciso reconhecer que ela impõe uma simplificação considerável à argumentação original, porque a primeira via depende fortemente de noções de ato e potência que não foram traduzidas nessa formulação, certo? Justamente para, assim como não foi tratada essa natureza do motor imóvel, que a princípio não faz parte nesse momento do nosso trabalho. Além disso, a validade do silogismo proposto garante apenas sua consistência lógica, mas não assegura a veracidade das premissas, o que é discutido justamente no âmbito filosófico. E por isso, ainda que a formalização contribua para esclarecer a estrutura argumentativa, ela não substitui a análise metafísica. Então aqui nós trazemos as referências e eu gostaria muito de agradecer a sua atenção. Estamos à disposição para qualquer dúvidas ou perguntas que podem ser enviadas para nós por e-mail.
Muito obrigado.